Fala, obreiros e obreiras, tudo bem? Eu sou Jordano Alencar e você está no canal Obreiros da Luz. Como você já deve ter visto aqui embaixo, o nosso tema é muito delicado, mas assim mesmo é um tema urgente e precisa ser debatido com responsabilidade. Escolhemos falar sobre o caso da menina de 10 anos e a relação com os espíritas, porque a gente sentiu a necessidade de trazer luz algumas reflexões que têm sido feitas e principalmente refletir sobre algumas posturas por irmãos e irmãs espíritas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a você que já se inscrevesse no canal, se não for inscrito, ativa o sino para não perder nenhuma notificação e já deixe seu like, para que esse vídeo possa alcançar o maior número possível de pessoas. Lembrando que isso é muito importante para a gente, somos um canal pequeno e queremos levar reflexões à luz da doutrina espírita para o maior número de pessoas, para que elas possam interagir e debater com a gente. Inclusive, se for da sua vontade, por favor, siga as nossas redes sociais. Então, antes de mais nada, eu queria que a gente pudesse esvaziar o pote das nossas certezas, para que a gente pudesse se abrir ao diálogo. Eu não estou aqui com o interesse de dizer que eu sou o dono da verdade, e muito menos dizer o que é certo ou errado nesse caso. Mas eu quero apenas trazer a base doutrinária e o exemplo de Cristo para discutir essa temática tão sensível e tão delicada. É preciso dizer também que não é a nossa intenção crescer em cima desse caso, porque isso seria muito desonesto e seria faltar ir muito com a caridade para com ela e todas as pessoas em situações semelhantes. O nosso objetivo é usar essa situação para que a gente possa tirar reflexões para nós espíritas. Afinal de contas, diante de tudo aquilo que acontece no mundo ou no movimento espírita, é sempre uma oportunidade de aprendizado e reflexão para a melhora interior. E por que eu estou falando sobre isso? Porque não dá para analisar esse caso da menina de 10 anos ou qualquer outro tema sensível que aconteça na sociedade sob a ótica da doutrina espírita sem passar pela fé raciocinada. Em outras palavras, não tem como analisar isso sem refletir se o espírita está colocando a fé para raciocinar mesmo. E não tem como falar desse caso sem falar em fé raciocinada. Você que é espírita ou simpatizante da doutrina, já deve ter ouvido muito falar sobre isso. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz algumas coisas importantes para serem refletidas e alguns instrumentos para a gente ter certeza se a nossa fé tem sido realmente pensada, realmente compreendida, ou estamos apenas repetindo o que aprendemos ou lemos nos livros. E uma coisa que Kardec vai desenvolvendo é que é muito importante compreender que a fé raciocinada se difere da fé cega, porque essa tem uma liberdade para questionar. Ela não abre mão da própria dúvida. Ele diz muito como a fé cega ela pede que o homem abra mão daquilo que lhe é caro, daquilo que é inerente, é natural, o livre-arbítrio e o raciocínio. É como se a gente tivesse que acreditar porque determinada figura falou ou porque está escrito nas escrituras e é ponto final, inquestionável. Essa é a vontade de Deus. E não é bem assim. Porque Deus não quer que a gente abra mão do nosso livre-arbítrio e do nosso raciocínio. Inclusive, foi Ele que deu esses atributos para a gente. Que contrassenso seria achar que Deus quer que a gente abra mão daquilo que Ele mesmo nos deu? Percebe só como isso não faz o menor sentido? Mas essa conversa fica para outra hora. Porque a gente precisa falar sobre o caso dessa menina. E a fé raciocinada vai ser o nosso norte aqui. Muitas pessoas, em nome de Cristo e em nome de Deus, foram na porta do hospital em que ela faria o procedimento de interrupção da gravidez, chamando ela de assassina e chamando os médicos que iam fazer o procedimento também. O médico que fez o procedimento, ele não é a primeira vez nesse trabalho. Inclusive, ele foi excomungado pela Igreja Católica, pelo bispo de Recife. Ele é acusado, ele é atacado.
pelas pessoas que se dizem detentoras da verdade divina. E isso é muito perigoso, principalmente em pleno século XXI, em que a gente já devia ter compreendido que a fé não se impõe e que a minha verdade não é a sua verdade. O que guia o país, o que pauta o que deve ser ou não ser, é a Constituição Federal, e não a Bíblia, não o Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso vive no âmbito da nossa individualidade. E o que eu quero dizer com isso é muito mais voltado para o amor ao próximo. Vi muitos espíritas, irmãos e irmãs, questionando o aborto, como se fosse um absurdo uma criança de 10 anos realizar esse procedimento. Afinal de contas, ela estaria assassinando uma vida e impedindo um espírito de reencarnar na Terra. Me preocupa muito, porque a gente não precisa nem ir longe. Não precisamos raciocinar demais para compreender, numa visão religiosa, doutrinária, dentro do movimento espírita, que o Livro dos Espíritos é claro. Inclusive, tivemos uma nota da Diretoria Nacional da Associação Médico Espírita Brasileira repudiando o ato e dizendo que preferia que a criança ela já executasse a gestação até o fim e que eles dariam todo apoio e amparo. Devido às repercussões negativas dessa nota, inclusive entre médicos espíritas, eles disseram que foram mal entendidos. Eu vou deixar a nota aqui embaixo, as duas notas, para que vocês tirem a própria conclusão. Não acreditem em mim, acreditem no que vocês leem. E eu não estou aqui para acusar a AME. Eu não estou aqui para acusar quem se diz contra esse aborto. Porque longe de mim apedrejar ou dizer o que é certo ou errado dentro da doutrina, como já falei. O nosso objetivo é propor reflexão. Reflexão com base na fé raciocinada. Nosso compromisso é esse. E principalmente, acima de tudo, com base no amor. E aí, quando a gente para analisar esse caso de uma criança de 10 anos, em que a ciência diz que se ela levar essa gestação até o fim, ela corre risco de morrer, nós já entendemos que, segundo o Livro dos Espíritos, essa é a única exceção em que não constitui crime para as leis divinas. Segundo a questão 359 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec lhe pergunta se haverá crime quando, havendo risco à vida da mãe, ela realizar o procedimento. Os espíritos falam que não, que é melhor manter uma vida que já existe a uma que vai existir. E perceba, não é uma questão de ser contra ou a favor o ato. Não é uma questão de ser contra ou a favor a descriminalização ou a legalização do aborto, que é um tema que a gente precisa debater com responsabilidade e profundidade científica também. A gente precisa entender que é uma questão de humanidade, é uma questão de empatia com essa menina. Aquela gravidez fruto de um estupro e que geraria riscos à própria vida dela, foi uma gravidez interrompida com sucesso, e ela passa bem, e que a doutrina espírita deixa claro que não teria problema nenhum, porque é melhor manter uma vida que já existe. E eu particularmente não entendi o porquê do escândalo de muitas pessoas, inclusive da Associação Médica Espírita. Sendo que a mesma questão 359 que eles citaram na nota deixa claro. Me parece, muitas vezes, que a gente precisa ter um aprofundamento doutrinário nesse tema, sem cair em demagogia ou cair em romantização de todos os dois lados. Aqueles que são pró e aqueles que são contra a descriminalização do aborto. Porque, acima de tudo, a gente está falando de uma criança, de um espírito imortal, sim, mas uma criança nessa encarnação, que já passou por muitos traumas. E eu queria levantar a bola de que, muitas vezes, a gente se incomoda demais com o aborto, mas não pelo que está por trás dele. Porque, nesse caso, o estupro que ela sofreu incomodou muito menos do que o aborto, que ela teve o direito respeitado de fazer. Precisamos debater esse tema com a maior responsabilidade possível, de novo.
Porque é muito mais do que essa dicotomia entre 8 ou 80, entre ser pró ou contra. Até porque eu acredito que ninguém é contra a vida. Ninguém. Mesmo as pessoas que defendem a descriminalização do ato ou sua legalização. O que a gente está falando é que esse tema ele precisa ser amplamente debatido. E nesse ponto entra de novo a fé raciocinada, que eu falei há pouco tempo atrás. Nós precisamos refletir, nós precisamos raciocinar e, principalmente, acima de tudo, nós precisamos agir com caridade diante das pessoas. Porque vivemos em um país em que a maior parte das vítimas são meninas de até 13 anos. São meninas que poderiam estar sendo nossa filha, que poderiam ser nossa sobrinha, nossa prima, nossa irmã, nossa evangelizanda na casa espírita. E quando a gente diz que a questão é meramente ser a favor ou contra o ato, a gente tira toda a complexidade e todo o contexto que levou àquele ato. Porque ele não é causa, ele é consequência de algo. Ele é consequência, muitas vezes, como a gente acabou de falar, de violência sexual, de falta de estrutura, de abandono paterno, de falta de acolhimento, de acusação, de apedrejamento, que hoje não é mais feito com pedras, mas é feito com palavras, é feito com exclusões. E quando nós espíritas nos posicionamos dizendo que uma criança de 10 anos ela deve manter a gravidez, mesmo que ela venha a desencarnar, será que estamos sendo caridosos? Será que estamos sendo amorosos? Será que estamos sendo coerentes com a doutrina? Sendo que muitas vezes, o próprio trecho em que fala sobre aborto, no Livro dos Espíritos, ele fala que existem gravidez que não tem nem espírito acoplado, como é o caso do natimorto, que é uma prova para os pais. O que nos leva a pensar, será que tinha espírito acoplado naquele corpo daquela criança? A espiritualidade, ela age de uma maneira muito mais inteligente do que a gente. Ela tem uma visão muito mais ampla do que nós sobre as coisas. Outras vezes, o próprio Livro dos Espíritos, ele traz que o espírito ele está acoplado por um fio fluídico. E não necessariamente dentro daquele feto. É claro que a interrupção da gravidez impede aquele espírito de vir reencarnar. Mas o aborto, ele precisa ser debatido com caridade. Porque muitas vezes é fácil jogar a pergunta e a resposta de que é um crime para as leis divinas, quando na verdade o que a pessoa precisa muitas vezes é de um acolhimento. Porque essa é a lei do amor que a gente aprende no Evangelho. O amor que acolhe, o amor que cobre a multidão de pecados, o amor que Jesus teve a coragem de exercitar pela mulher adúltera, em que ele disse, quem nunca errou que atire a primeira pedra, e cada um foi embora. Em que ele se abaixou para levantá-la e acolheu como irmã que ela é. Então eu acredito que a gente precisa estudar um pouco mais sobre essa questão da lei de justiça, amor e caridade e compreender que se a gente condena o ato, isso vai do pessoal, isso vai da nossa consciência. Mas a gente tem o dever de exemplificar aqueles ensinos amorosos de Cristo, porque são eles que nos mostrarão como verdadeiros cristãos. Porque o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para domar suas más inclinações. É aquele que se transforma moralmente. E domar as más inclinações inclui deixar de julgar os outros, seja por que for. Porque quem julga cada caso específico é Deus. E Deus é todo amor e toda bondade. É todo amor e toda misericórdia. E é por isso que eu prefiro a perspectiva acolhedora e consoladora que a AME da Paraíba adotou, quando se dispôs a refletir sobre o tema, trazendo o ponto do acolhimento, do amor que deve nos nortear enquanto espíritas. E deixo aqui meu parabéns para eles por isso. Inclusive, se colocaram à disposição para ajudar a família dessa criança
como fosse necessário. É por isso também que eu prefiro a posição do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, em que eles se colocaram muito mais preocupados com o que levou aquela menina a engravidar do que com o aborto em si. E apesar de contrários ao ato do aborto propriamente dito, eles se colocaram como instrumentos e servidores de Cristo para o acolhimento, para o amparo, para o consolo. É assim que, em nossa opinião, os espíritas devem agir diante desses casos. Quem de nós é digno de julgar o outro? Quem de nós é digno de dizer o que deve ou não ser feito? Sabemos que o livre-arbítrio é uma lei e que deve ser respeitado por todos e todas, principalmente aqueles que seguem a doutrina espírita. Em casos assim, é sempre bom a gente refletir o que Cristo faria. Qual é a postura e comportamento que nos aproxima dessa mensagem de Cristo? A condenação, a culpabilização, o amparo, o acolhimento, o consolo. Como é que a gente pode ajudar essa criança e tantas outras que passam pela mesma situação? Muitas vezes uma prece basta. Muitas vezes, deixar de falar algum comentário que seja ofensivo ou condenatório já é muito. Muitas vezes, dialogar com os irmãos que julgam ainda, trazendo a própria doutrina como referência. E é por isso, meus amigos e amigas, que a nossa posição no canal Obreiros da Luz não é de condenação, é de acolhimento. Que essa criança ela possa crescer feliz. Ao que parece, por notícias veiculadas, ela está bem, ela foi bem cuidada e ela já pode seguir a vida dela. Ela está aliviada. Isso é muita coisa. É muita coisa. Dentre aqueles que foram ao hospital chamá-la de assassina, e a assistente social que foi acolher e se trancou no quarto com ela, para brincar com ela, para que a criança não percebesse que aquele tumulto lá fora era por causa dela, eu acho que se aproxima muito mais de Cristo a assistente social. Que se aproxima muito mais de Cristo a AME da Paraíba, o Conselho Espírita do Rio de Janeiro, o José Carlos de Lucas, que trouxe uma perspectiva doutrinária, e qualquer outro canal espírita que se dispôs a ser veículo da caridade genuína que a nossa doutrina prega. Porque se essa caridade ficar só na casa espírita, ou da boca para fora, ela não vai servir de nada. A todos vocês que se indignaram com as posturas negativas de nossos irmãos, sejam espíritas ou não, eu só tenho a dizer a vocês que vocês não estão sozinhos. A gente está junto, a gente vai caminhar junto nessa seara do Cristo e vamos ser construtores desse mundo de regeneração. A gente está aqui para semear a luz. A gente está aqui para aprender a ser um pouco melhor do que a gente chegou. E sabemos que tudo isso passa. Esse tema importante não vai ficar apenas aqui no vídeo. Ele vai ser discutido em uma live, onde teremos companheiras espíritas, trabalhadoras do movimento espírita, debatendo essa questão do próprio aborto, com base doutrinária suficiente e principalmente com base de amor e consolo que a nossa doutrina tanto prega e tanto ensina. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma notificação. E se você quiser entrar em contato com a gente, siga nosso Instagram e nosso Facebook, canal Obreiros da Luz. A gente conta com vocês para chegar longe com a nossa mensagem. E ninguém chega longe sozinho. Que Deus abençoe vocês. E Jesus também esteja ao lado de cada um de nós nessa caminhada pela transição planetária. Um beijo, se cuidem e até logo.